Em um canto do coração de Agudos, ergue-se um edifício que guarda segredos, histórias e sonhos. Um lugar que viu o passar dos anos e foi palco de momentos inesquecíveis. Cine Teatro São Paulo, uma viagem pela história cultural de Agudos. Você já se perguntou o que há por trás das cortinas do Cine Teatro São Paulo? Por que ele se tornou um símbolo cultural tão poderoso para a cidade? Hoje, vamos explorar essa história juntos. Hoje, você vai conhecer quem tornou possível esse renascimento. Um visionário que enxergou além do abandono e viu o potencial de reviver um símbolo cultural. Eu sou José Mauro Napoleone, eu sou neto de Arcanjo Napoleone, foi o construtor desse cinema aqui em 1910. E esse cinema pertenceu à família até o final da década de 80, quando foi vendido para a prefeitura. Para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, posteriormente, desistiu de fazer agência aqui e vendeu para a prefeitura. Quando já de posse da prefeitura, algumas pessoas, alguns agudenses, pressionaram para fazer o tombamento como patrimônio histórico. Então ele foi tombado como patrimônio histórico pelo município. Então ele é um patrimônio histórico. Quando a prefeitura adquiriu o imóvel, fizeram, onde era o antigo Puma, uma laje, botaram uma sobrecarga muito grande para fazer a biblioteca e colocar na biblioteca um peso adicional de prateleiras lotadas de livros. Essa carga adicional fez com que as paredes cedessem, porque essas paredes originalmente não tinha sequer ferro nem cimento. Era parede construída com barro, cal e barro, e terra vermelha, né? E aí, o bombeiro veio e condenou, deveria ser demolido o prédio. Diante daquele boato que ia ser demolido, e ele já era tombado com patrimônio, o Lalado, Aguinaldo Benincasa, me pegou pelo braço, me arrastou lá na prefeitura para falar com o Carlos Otaviano, que era o prefeito da época, em 2006, e para pressionar o prefeito para fazer a restauração e não deixar demolir. E o Carlão disse que não tinha dinheiro e não tinha interesse em restaurar. Que se a gente quisesse, ele passava a bola para a gente. Qual não foi a minha surpresa, que o Lalá deu um tapa na mesa do prefeito e falou: nós topamos. O prefeito apontou o dedo para mim e perguntou se eu topava ser o presidente de uma comissão. Eu topei. Imediatamente ele chamou o jurídico, veio, sentou na mesa dele com o notebook, fez um decreto nomeando uma comissão, que era da comissão, eram nós três, eu, o Lalado e o Têndulo, que estava com ele, e pegou mais 4 pessoas, 3 pessoas, que eram 2 pessoas da prefeitura, o Miguel Simões, que era o então provedor do hospital, e eu não sei até agora, ele talvez não saiba também, por que o Eli Garcia também entrou nessa comissão, certo, Eli? E o Eli hoje é meu tesoureiro eterno tesoureiro da ADEFA. Diante disso, nós resolvemos fundar a ADEFA, criamos a Associação de Defesa do Patrimônio Histórico de Agudos e começamos a fazer os projetos. Inicialmente o projeto do PRONAC, que era Lei Rouanet, e depois, durante a elaboração do projeto, eu descobri a existência do projetos do PROAC, ICMS, que é do governo paulista, e que é, vamos dizer assim, uma prima irmã da Lei Rouanet. E naquela época ele já era mais aperfeiçoado do que a própria Lei Rouanet, porque você conseguia fazer tudo online, não precisava mandar papel, era uma coisa mais simples de fazer. Aí fizemos esse projeto e os dois tramitaram juntos. Isso foi em 2007. E eles só foram aprovados em 2009, em outubro de 2009. E o dinheiro só começou a cair na conta da ADEFA em 2010. Foi quando nós iniciamos a restauração.
Então aí nós demolimos tudo e reconstruímos. Exatamente como era em 1910, porque a planta original se encontra no museu da cidade. É a planta que o meu avô fez lá em 1910, com a própria mão, só com régua e lápis e com nanquim. E esse projeto serviu de referência para a gente transformar e pôr no computador para fazer um projeto atualizado aqui com as mesmas medidas, mesmos detalhes. E assim foi. Praticamente os adornos na parte inferior do prédio são cópias fiéis do que era esse guarda-corpo do mezanino. É réplica fiel do que era, com o seguinte detalhe: nós conseguimos, como demolimos aqui, pegar toda a madeira das antigas tesouras do telhado antigo de 1910, retrabalhar essa madeira que virou hoje essa madeira aqui. Então esse guarda-corpo aqui todinho, a madeira tem 114 anos. Isso aqui é uma obra de arte, que eu acho que, não sei como é que meu avô fazia isso na época, com as ferramentas da época. Tudo isso aqui, curvo desse jeito, não tem nenhum prego, nenhum parafuso, é tudo encaixado. E a gente conseguiu reproduzir fielmente, exatamente como ele era naquela época. A única coisa que mudou substancialmente, as únicas coisas, né? As venezianas deixaram de existir, nós fizemos o simulacro, aquilo lá é gesso, simula as janelas antigas. O lambril que tem ali substitui o antigo veludo. Isso aí a gente pôs com o intuito de obter uma melhor acústica do ambiente, e esse ambiente ficou ótimo como acústico. O teto também é termoacústico, não é de gesso, é fibra, mineral importado, só o contorno do forro que é de gesso. Então nós viemos restaurando, conforme foi o projeto original, através de diversos projetos. Depois dos projetos originais, eu consegui aprovar mais 3 projetos, mas infelizmente até 2020 nós não conseguimos captar mais nada, que fazia o projeto e não conseguia captação. Então a obra praticamente ficou sem recurso até 2020. Final de 2020, eu fui entrar com um novo projeto do PROAC, e chegou em janeiro, após atender as primeiras exigências do projeto, da comissão, fui surpreendido que estavam suspensas os projetos do PROAC CMS por 3 anos. O Doria havia suspendido 2021, 22 e 23. Eu fiquei lamentando, mas logo em seguida eu descobri que existia, em substituição a isso, uma nova tipo de projeto de captação de recursos de renúncia fiscal, que aliás esse não era renúncia fiscal, era investimento do próprio Estado na cultura, que era o PROAC Expresso Direto. Só que o limite máximo para esses projetos era 250 mil, no caso para patrimônio histórico. E só iam abrir 5 vagas naquele ano de 2021 para projeto patrimônio histórico de 250 mil. E eu já tinha na minha cabeça um orçamento mais ou menos desse valor para as poltronas, essas poltronas que... E aí eu arrisquei, apesar de ter só 6 projetos, vamos ver o que acontece, vamos concorrer. A inscrição era de maio a outubro. Chegou em outubro, fecharam as inscrições, tinham sido inscritos naquele segmento 202 projetos. Aí eu falei, bom, aí quando eu fui ver a classificação do resultado, para surpresa de todos nós, o nosso projeto era o primeiro classificado, com nota 9,73. E eu levei uma bronca da minha filha, porque que eu não tirei 10, né? Mas com esse recurso nós conseguimos comprar as poltronas aqui, e depois, posteriormente, com o projeto atual que está em andamento, que aí foi mais um projeto de 1 milhão, que a gente não conseguiu captar o total, captamos 780 mil, e eu tive que fazer um remanejamento, porque não ia dar para comprar o projetor. Então fiz um remanejamento, comprei
a parte da iluminação, que era encargo da prefeitura, e comprei mais 27 poltronas. Então nós colocamos mais 27 poltronas. Hoje, de poltrona, nós temos uma capacidade de 225. E lá em cima, no mezanino, segundo o bombeiro, 98 pessoas. Mas eu acho que cabe mais do que 98, porque o bombeiro tem uma regra lá de espaço. Então é isso aí. Como a gente não conseguiu comprar o projetor, eu entrei neste ano, no meados do ano, seria o último projeto para adquirir o projetor de cinema. Para minha surpresa, a legislação mudou em janeiro e não pode mais alocar recursos do ICMS para órgão público. E como o cinema pertence à prefeitura, o projeto foi reprovado, não foi aprovado simplesmente pelo fato de não poder mais comprar equipamentos para órgãos públicos, lamentavelmente. Hoje nós estamos com o cinema aqui, que é o Cine Teatro, praticamente pronto, em condições de funcionar plenamente, terminando a colocação do lambril e consertando a porta de saída de emergência, que senão o bombeiro não dá o alvará, o ABCB, e terminando isso aí, só precisa pôr o projetor para funcionar com o cinema. Agora, teatro, nós já temos plenas condições de fazer funcionar perfeitamente. Inclusive, já está previsto esse ano alguns eventos, comemoração dos 51 anos, jubileu da banda, da corporação musical, apresentações de algumas escolas de balé. É isso aí. Esperamos conseguir, esse ano já não dá mais, né? Mas para o ano que vem nós esperamos conseguir apoio de alguma entidade para conseguir pôr o projetor. Eu já fiz 2 ofícios para 2 deputados, um estadual e um federal, pleiteando uma emenda parlamentar para comprar o projetor. Isso tá, vamos ver se a gente consegue apoio político para empurrar isso e saiu o recurso. Eu pedi o recurso não para a DEFA, pedi emenda parlamentar, tem que vir para a prefeitura, mas tem que vir verba carimbada para que seja exclusivamente compra e aquisição do projetor de cinema do Cine Teatro São Paulo. Esse é o sonho meu para homenagear o meu avô. O Cine Teatro São Paulo não é apenas um prédio. Ele é um elo entre gerações que jamais deve ser esquecido. José Mauro Napoleone enxergou além das ruínas. Ele viu histórias que precisavam ser contadas e memórias que mereciam ser preservadas. Hoje, cada detalhe restaurado, cada luz que se acende neste palco, é um tributo ao esforço e à visão de quem acreditou. José Mauro não apenas devolveu à cidade um símbolo, ele devolveu a esperança de que a cultura resiste, renasce e transforma. Aos que aqui passaram e aos que ainda virão, o Cine Teatro São Paulo está vivo. E ele estará sempre aqui, para nos lembrar que o amor à história e à cultura é capaz de construir eternidade. Obrigado a todos que mantêm viva a nossa memória.